Olá, bom dia pessoal, estamos de volta aqui no canal. Eu estava saindo para minha caminhada e falei, não vou deixar de fazer o vídeo só porque eu tô de boné, só porque eu tô de roupa de caminhada, porque não é sobre mim, é sobre vocês que estão aí do outro lado. E eu não vou deixar de compartilhar uma informação que tá aqui na minha cabeça, porque eu não tô toda arrumadinha. Eu também não vou deixar de fazer a minha caminhada, porque se eu fosse parar para me arrumar, fazer o vídeo. Então isso é mais uma prova que você que quer compartilhar conteúdo não pode ficar de frescura, tem que conversar com a sua audiência, independente se tá com a cara lavada, se tá de maquiagem, se tá de pijama, se tá de boné, com o tempo isso vai ficando mais natural, ok? E por que eu tô falando isso tudo? Porque eu tava saindo e aí eu me deparei com uma matéria muito interessante que eu tava lendo no meu celular, num aplicativo que eu sempre folheio assim as matérias do meu interesse, que são empreendedorismo, marketing, negócio. E aí eu me deparei com essa matéria na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, falando do Tim Ferriss, que dá uma dica sobre uma estratégia para superar o medo de virar empreendedor. E o Tim Ferriss é um cara muito conhecido nos Estados Unidos, no mundo. É um cara realmente fora da curva, foi considerado até o super-homem do Vale do Silício, cara muito inovador, muito arrojado como empreendedor, e ele escreveu esse livro famosão, ó, Trabalhe 4 horas por semana, inclusive muito polêmico, porque muita gente fala que isso aqui não existe, realmente eu ainda não consegui, mas eu acredito em muitos conceitos que ele fala. Aqui o livro é muito interessante, então grossão, ó, edição ampliada e atualizada, vale a pena você ler sobre o livro Trabalho 4 horas por semana, os conceitos são baseados em negócios online, né, em automatizar negócios, e ele fala que é possível você ficar rico, milionário, gerar renda passiva, e a gente vê que tem gente que consegue, né, não quer dizer que você vai desde o início só trabalhar 4 horas por semana, você vai ter que trabalhar muito para alcançar esse patamar, mas a gente vê que tem pessoas que realmente conseguiram. Então, voltando aqui, o Tim, ele dá uma dica muito interessante que tá nessa matéria que eu acabei de ler, sobre pessoas que têm muito medo, têm muita vontade, mas ficam a vida inteira, né, em compasso de espera e nunca tentam realizar o sonho de virar empreendedor, de ser dono do próprio negócio. E aí ele fala que ele aprendeu essa estratégia com o Jamie Foxx, aquele ator que fez o filme Ray, que fez o filme Django Livre, e ele admira muito, acha o cara muito autoconfiante, né? Admira muito a história do cara. E uma vez ele perguntou como é que é possível, né, gerar tanta coragem para superar o medo. E aí o Jamie respondeu para ele o seguinte: para você se perguntar o que está do outro lado desse medo. Em outras palavras, ele dizia o seguinte: isso significa que você precisa estudar esse medo, analisá-lo, dissecá-lo, e assim ele vai perdendo o seu poder. Então, vamos ver como é que o Tim sugere que você faça isso, um passo a passo de um exercício muito legal, para você se sentir muito confiante quando você está com muito medo, quando você está apavorado. E eu fiz esse exercício aqui, que a gente também usa muito em coaching. A gente está falando no contexto aqui de virar empreendedor, mas isso serve para vários medos, tá? E eu fiz aqui o exercício para você ver em 3 colunas, tá bom? E eu vou explicar o exercício para você. A primeira coisa que você tem que fazer aqui, ó, escreve o seu medo aqui em cima, né? No caso, medo de deixar meu emprego para abrir o meu negócio. E divide o papel em 3 colunas. Na primeira, você vai colocar o seu pior cenário. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você realizar isso, que você está com muito medo? E aí lista algumas ações, algumas coisas, alguns possíveis cenários muito ruins que pode acontecer. Aqui você vai colocar o seguinte: quais as ações que você pode já tomar com recursos que você tem, e usando a cabeça e usando seus recursos, para minimizar essas coisas que você colocou aqui, que é o pior que pode acontecer. E por último, você coloca o seguinte: caso esse cenário se concretize, porque existe uma possibilidade, você vai lutar para que isso não aconteça, você vai se preparar para isso que você está se preparando, mas se acontecer, como é que você recomeçaria? Como é que você voltaria ao seu ponto de partida? Então, olha só o que eu escrevi para exemplificar, e você pode fazer isso com tudo, tá? Então, por exemplo, o meu pior cenário para quem vai deixar um emprego, que foi o que eu fiz, né, no meu caso, para abrir o seu próprio negócio, e tanta gente que me segue tem esse sonho, quer ser mais livre, né, quer arriscar, mas tem muito medo, enfim, de perder a segurança, fica muito arraigado essa questão da segurança. O meu
pior cenário é o seguinte, olha, minha empresa não ter cliente, não ter faturamento suficiente para me manter e eu quebrar, ter que fechar as portas. Uma outra situação que é muito ruim é meu dinheiro acabar nesse meio tempo, porque partindo do princípio que eu vou me planejar com algum dinheiro para me segurar, e meu dinheiro acabar e eu não ter como pagar minhas contas, tá? Tá bom. Segunda coluna, o que eu posso fazer para minimizar essas situações? Então, por exemplo, eu posso começar um negócio em paralelo nos finais de semana, se eu realmente não tiver condição de largar o emprego, não tiver economias, se eu não tiver como me segurar se a minha grana acabar, por exemplo, com o apoio dos meus pais. Então, são coisas que você, com os recursos que você tem hoje, que você pode sondar, inclusive com seus pais, com família, com marido, pode combinar, pode ter acordos familiares, um vai arriscar, o outro vai ficar na segurança, ou se tudo der errado, você pode passar um tempo na casa da sua mãe, para não pagar aluguel, para reduzir os custos. Tudo isso eu fiz, tá? Então, eu tô falando aqui exatamente como eu apliquei isso para mim. Então, eu cheguei, inclusive, a falar com a minha mãe, mãe, se tudo der errado, tá ok eu ficar um ano na sua casa? Não foi preciso, graças a Deus, mas até isso eu sondei e botei no meu planejamento, né, de você conversar com as pessoas que podem te ajudar, te apoiar nesse sonho, né, e, por exemplo, coisas que você pode fazer para minimizar, não largar o emprego de cara, começar 2 anos antes a juntar um fundo de transição, buscar um sócio investidor para que você tenha um capital de giro, porque a gente sabe que a realidade é muito diferente do papel e que a gente vai prevendo um faturamento X e geralmente vem bem menos do que isso, a gente não tem fluxo de caixa positivo no início, então a gente às vezes precisa até injetar dinheiro da empresa, às vezes não, você não consegue tirar dinheiro da empresa, você tem que viver com a sua poupança, com o dinheiro que você separou para isso, tá? Você poderia, por exemplo, ter um emprego ou um trabalho em tempo parcial para reduzindo o salário, para dedicar metade do seu tempo para o seu negócio. Essa é uma outra possível ação para você minimizar a sua empresa quebrar, porque se ela não tiver foco e se você não tiver tempo, você também não vai atrás de clientes. São exemplos, tá bom? E na terceira coluna, caso o seu pior cenário aconteça mesmo, o que você poderia fazer para recomeçar? Dá para botar o orgulho de lado e ligar para todos os seus contatos? Porque muitas vezes a gente não faz isso por ego, né? Se tiver que ligar para 50 pessoas, vai ligar para 100, 50. Pode ser que uma tá em crise, outra não tem espaço, mas ela vai lembrar de você, vai ficar com você no radar. Sabendo disso também, você já não vai perder totalmente contato com essas pessoas, vai ter isso estrategicamente pensado no seu plano de manter sempre esse elo, né, com seu antigo emprego, com seus antigos colegas. Você poderia, por exemplo, pedir um antigo emprego de volta? Essa é uma possibilidade? Poderia prestar serviço para o seu antigo empregador? Ah, tá bom, nada disso pode, mas aí você vai fazer o quê? Se tudo der errado, você pode vender Natura, você pode entrar em vendas diretas, você pode criar uma loja de bijuteria no Instagram, sem custo nenhum, você pode criar um e-commerce com baixo custo, você pode conseguir um financiamento para microempreendedor no Banco do Brasil. Então, você tem que listar, porque é isso que ele fala, é você entender o que está do outro lado do medo, é você dissecar o medo, estudar o medo. E aí, algumas coisas que você achavam que realmente amedrontavam muito vão perder força e outras você vai ver, não, essas aqui eu realmente tenho que dar importância, eu tenho que ter um plano, porque essas realmente podem me prejudicar. Enquanto que outras coisas você vai relativizar e você vai ver, olha, eu tenho medo de ser criticado por terceiros, eu tenho medo de umas bobagens que você vai ver que se relacionam com pessoas que não pagam suas contas e que isso não pode ter um peso, não pode ter uma importância, então é um medo psicológico, não é um medo real. Tá bom? Então eu acho esse exercício incrível, a gente usa muito em coaching, ajuda não só nessa transição de empreender, como para várias coisas na vida, e eu super sugiro que você coloque isso em prática, no papel. Então é isso, essa foi a nossa dica de hoje. Agora eu corro para minha caminhada, enquanto isso você pode deixar um comentário aqui e me dizer se gostou, se inscreve no canal, dá um like e compartilha com mais alguém que tá apavorado, tá bom? Para ajudar. Um beijo grande e até o próximo vídeo.